aqui, vamos lá. Pois bem, estamos estudando suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estamos tratando do depósito do montante integral. Lembra lá daquele meu exemplo do cidadão que não se deu por satisfeito, ingressou em juízo, só que essa não é a única demanda dele. Existem outras demandas, inclusive já resolvidas, tá? Em fase de execução, ou não. Pode, uma vez que, digamos que o magistrado dessa demanda, em que houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diga: olha, Fazenda, o contribuinte tem razão. De fato, isso daqui está errado. Pode a Fazenda Pública se valer desse valor referente a esse crédito tributário e pedir que ele seja transferido para garantir a execução eventualmente, ou uma outra ação em que se esteja discutindo o crédito tributário, que não houve o depósito do montante integral do crédito tributário? Segundo o STJ, não. O valor de um processo não aproveita outro na execução fiscal, nem mesmo na ação de conhecimento, salvo se assim quiser o contribuinte. Então, isso ficou resolvido no RESP 297.115, foi um recurso especial que veio de São Paulo, e dizia, em suma, que, olha, o crédito tributário, ele é o depósito do montante integral, ele é em face de um determinado crédito tributário, não podendo a Fazenda aproveitá-lo em outra ação judicial, nem mesmo na própria execução fiscal. Ainda, segundo o STJ, a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ante a taxatividade do artigo 151 do Código Tributário Nacional e o teor do enunciado sumular 112 desta Corte. Exceção para créditos de natureza não tributária. Então, quando estivermos falando da fiança bancária, lembra lá do 141 do Código Tributário Nacional, que fala da taxatividade dos artigos 151, 156, bem como 175 do Código Tributário Nacional? Pois bem, uma vez que a fiança bancária não está lá no 151, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Vai suspender quando? Quando eu estiver falando de crédito de natureza não tributária. Bom, a gente falando, pegando o exemplo lá da ação judicial, e se a ação é extinta sem resolução do mérito? Digamos que a parte autora ingresse com a ação, o contribuinte, o sujeito passivo, não satisfeito com a solução administrativa, discutindo lá o lançamento, não satisfeito com isso, só que o processo ele realiza o depósito do montante integral do débito tributário, com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, só que o processo é extinto sem resolução do mérito. O que é que se faz com esse depósito realizado? Converte em renda. Sai ganhando a Fazenda Pública. Em face das presunções do crédito tributário de liquidez, uma vez constituído, ele goza de liquidez, exigibilidade e certeza, tendo em vista os presos ato administrativo, que é de natureza tributária, obviamente, mas que goza também da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Isso ficou resolvido no recurso especial, nos embargos em recurso especial 215.289, lá no STJ. Pois bem, de depósito do montante integral, era isso que tínhamos para falar. Vamos para o artigo 151.3
do Código Tributário Nacional, que traz outra causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Diz ele que suspendem a exigibilidade do crédito tributário 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. A lei que regula o processo tributário administrativo pode trazer previsão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto haja a discussão acerca do lançamento do crédito tributário. Precisa pagar para suspender nessas situações? Súmula vinculante número 21 diz o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Para recorrer, administrativamente, basta que haja previsão legal de recurso para tanto. A decisão administrativa seja atacável por recurso, não podendo a Fazenda Pública, para permitir o recurso, determinar que o contribuinte, o sujeito passivo, o responsável tributário, tenha que garantir administrativamente à Fazenda, no mesmo sentido, súmula 373 do STJ. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Segundo o STJ, o fisco só pode cobrar quando encerrado o processo administrativo. Só que aí ele cobra o principal e todo o resto que decorra do principal apurado no processo administrativo. Contribuinte que discute matéria diversa do lançamento tributário. Pode valer dessa causa de suspensão? Não. A reclamação e o recurso administrativos, que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.3 do CTN, é aquela que discute o lançamento tributário. Não é aquela que discute qualquer matéria administrativa tributária, como, por exemplo, o parcelamento. E por quê? Porque o crédito tributário já está constituído. A situação já está resolvida. Aqui a reclamação não tem mais por objeto constituir o crédito tributário e, assim sendo, tendo em vista a sua incerteza em face da segurança à própria Fazenda e ao contribuinte, suspender essa cobrança, suspender essa exigência, até que se resolva em definitivo o quanto devido. Quando eu falo em parcelamento, eu já estou falando em contribuinte devendo. Contribuinte devedor que foi se valer de um benefício fiscal para tentar regularizar a sua situação jurídico-tributária, cujo crédito tributário já foi constituído há muito tempo. Então, a conversa, o papo, nesse processo administrativo que trata de parcelamento, é outro assunto, que não diz respeito à situação contida no 151.3 do Código Tributário Nacional. Certo? Artigo 151, inciso 4 e 5 do Código Tributário Nacional, estudaremos em conjunto. Por quê? Porque no frigir dos ovos, no final das contas, ao fim e ao cabo, nós temos praticamente a mesma coisa. E porque deem uma olhada lá
que suspende a exigibilidade do crédito tributário, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, que é uma ação ao fim e ao cabo judicial. É uma ação, ainda que se trate de um remédio constitucional, estou falando de uma ação judicial. Não é isso? 5. Que tramita em juízo. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, que nada mais é do que uma decisão liminar em outras espécies de ação judicial. Então, bastava a previsão em um único dispositivo, mas, preferiu assim o legislador, e até porque, se você observar, os incisos 5 e 6, para ficar claro, foram inseridos por meio da Lei Complementar 104 de 2001. O inciso 4 é uma norminha de nascença, liminar em mandado de segurança. E para falar em obviedades, e o óbvio às vezes precisa ser dito, e foi isso que fez o legislador, porque se questionava a medida liminar em ação judicial. Mas, tá aí agora explicitamente. Bom, são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concessão de medida liminar em ação judicial. Gênero, do qual temos espécies tutela de urgência, tutela antecipada, tutela de evidência, medida liminar em mandado de segurança, bem como em qualquer outra ação, uma ação de conhecimento, embargos, também a execução fiscal, não é isso? Pois bem, o que a gente precisa tratar aqui? Súmula vinculante 28. Deem uma olhada aí comigo no texto da súmula vinculante de número 28, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário. Da mesma forma que na via administrativa, também na judicial não se pode exigir o depósito do tributo, do valor do crédito tributário, para fins de discussão da ação judicial, daquilo que se quer discutir em ação judicial. Ué, Aline, e o depósito do montante integral? É uma liberalidade do sujeito passivo. Ele é quem escolhe se ele prefere ingressar com a ação, correndo o risco ao final de pagar juros, correção monetária sobre todo o período, ou suspender a exigibilidade, garantindo o juízo, bem como a correção monetária, livrando-se de penalidades o quê? Moratórias, porque já estava lá, garantido o juízo, em conta com correção monetária. E aqui, gente, a gente precisa entender uma coisa muito importante quando a gente fala, eu volto já lá, quando a gente fala de depósito do montante integral, que é a hipótese de suspensão da exigibilidade, do crédito tributário contida no artigo 151.2, e quando eu falo em medida liminar, que é a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário contida nos incisos 4 e 5. São hipóteses autônomas, absolutamente autônomas. A parte processual, quando ela realiza o depósito do montante integral, ela tem direito subjetivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É uma norma de direito material. Ela não precisa pedir na ação judicial com medida liminar
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ela realiza o depósito do montante integral, porque a suspensão decorre diretamente da lei, do que está no artigo 151.2 do Código Tributário Nacional. Diferentemente, quando eu estou falando de medida liminar, eu estou falando de uma norma de direito processual e não estou falando de um direito subjetivo da parte. E por quê? Porque ela vai ter que me demonstrar o preenchimento dos requisitos da tutela pretendida de evidência de urgência, né, de antecipação, para fins de concessão da medida liminar, independentemente de ter realizado ou não o depósito do montante integral do tributo. Ele pode pedir a medida liminar, não ter realizado o depósito do montante integral do tributo, né, do crédito tributário devido, e o juiz pode deferir a liminar, uma vez que entendeu preenchidos os requisitos da tutela pretendida, da medida liminar, pretendida. Então, eu posso ter situação, sim, de exigibilidade do crédito tributário sem que tenha se realizado o depósito do montante integral, em face de medida liminar judicial, porquanto preenchidos os requisitos processuais para a medida liminar pretendida. Só que aqui não é direito subjetivo da parte. Aqui é uma decisão judicial que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diferentemente do depósito do montante integral, que é uma determinação não judicial. É uma determinação legal. O juiz apenas vai declarar, tendo em vista o depósito do montante integral do crédito tributário, nos termos do artigo 151.2 do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário. Na medida liminar, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a tutela de evidência, suspendo eu a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, 4, se for mandado de segurança, 5, se for uma ação judicial. Ficou claro isso? Porque não tem coisinha mais feia. É feio. Olha, é feio. Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta hoje está puxada. É feio. E você pode ser chamada a produzir isso numa prova de sentença, né? Numa outra prova para apresentar a diferença entre os dois institutos. Você pode ser chamado a explicar essa diferença. E se for numa prova de sentença, por exemplo, você te der um caso concreto e você falar que suspendo em fase do montante integral, né, do depósito do montante integral, se você pegar um examinador tributarista mais purista, né, que a gente pode se traduzir na palavra chato mesmo, ele vai se apegar a isso para despontuar, né? E por quê? Porque existe essa diferença. Sutil, porém não tanto, mas existe essa diferença entre os dois institutos. E isso tem consequências, não é isso? Fáticas. Não é uma plena questão de direito, porque juiz não pode negar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário uma vez realizado o depósito do montante integral.
ainda que na petição inicial o advogado venha pedindo a concessão de liminar, tendo em vista o depósito do montante do tributo devido. Não, meu filho, você nem precisa. Você não pede liminar, você vai pedir para que se declare, que se suspende a exigibilidade, tendo em vista o depósito do montante integral do tributo. Aqui sim voltamos. Cabe mandado de segurança preventivo? A concessão de medida liminar cabe em mandado de segurança preventivo, discutindo, de encontro ao que diz a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Porque quando eu falo em mandado de segurança preventivo, eu estou falando em algo em vias de ocorrer. E a lei tributária, o fato gerador, nós só podemos ser cobrados por aquilo que já ocorreu. Então, cabe discutir lei em tese e pedir liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário? Apesar da súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, se o contribuinte demonstrar concretamente que será atingido pela lei tributária inconstitucional, cabe sim mandado de segurança, bem como a concessão de medida liminar. Ainda sobre mandado de segurança, na ADI 4296, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade desse parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, que trata do mandado de segurança, disciplina o mandado de segurança, que diz o seguinte, o dispositivo, vejam lá comigo. Eita, Aline, tá longe, mas então me ouça. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Nessa parte aí que trata do tributo, de crédito, compensação, que tenha por objeto compensação de crédito tributário, bem como entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, pode sim ser concedida liminar em mandado de segurança. Foi nesse ponto que foi declarado parcialmente o referido dispositivo. Artigos 151, vamos começar agora sim, voltando lá para a moratória, bem como para o parcelamento. Deem uma olhada comigo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, moratória. 6, o parcelamento. Eu preciso entender que quando o Estado trata de moratória, o contribuinte ele ainda não deve. Trata-se de uma medida excepcional em que o Estado irá abonar não apenas o tempo do pagamento, mas também o pagamento de juros e multa. Quando eu falo de parcelamento, o contribuinte já deve, meu filho. Eu não estou falando de uma medida excepcional. Eu estou falando de uma política fiscal que tem por fim a recuperação do crédito tributário. E o contribuinte, nesse caso aí, vai pagar juros e multa, em regra. Dê uma olhadinha aí comigo no artigo 155A, parágrafo 1º, que diz o seguinte, diz o 155A que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei, é a lei quem vai definir. Parágrafo 1º, salvo disposição de lei em contrário, ou seja, a lei pode dispor de forma diversa, o parcelamento de crédito tributário ele não exclui a incidência de juros e multa. Então, para que o cidadão vai querer parcelar? Porque às vezes ele precisa regularizar a sua situação fiscal, por exemplo, para participar de licitação.
Então, quando eu falo em moratória, e eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro para vocês, tendo em vista tudo que aconteceu, vem acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o governo federal, ele dilatou o prazo para as pessoas lá entregarem a declaração de imposto de renda. Ninguém, em tese, está devendo ainda, porque é preciso se realizar a declaração para que aí sim possa se verificar o crédito tributário ou a pagar ou a restituir. Não é isso? E se trata de uma medida excepcional em face de todo o resto do país. Por quê? Porque dia 31 de maio todo mundo tem que estar com a continha fechada no que diz respeito ao imposto de renda, no que diz respeito à declaração. Goste ou não, queira ou não. Leãozinho, dia 31 de maio, vai abocanhar sim, ele quer comer. Então, que eu tenho um exemplo de moratória. As pessoas não devem, e face de uma situação excepcional verificada naquela localidade, o Estado concede uma medida de exceção em face de todos os outros. E as pessoas pagarão o imposto de renda, aqueles que terão de pagar, sem juros e multa. Parcelamento, por sua vez, não tem nada a ver com moratória. É política fiscal de recuperação do crédito, no qual será cobrada em regra juros e multa. E o cidadão busca porque precisa regularizar a sua situação fiscal. Primeira coisa em comum, necessidade de lei regulamentadora. No que diz respeito à moratória, o Código Tributário Nacional traz regras gerais e encaminha a lei as regras específicas. O parcelamento, como a gente já viu no caput do 155A, ele diz direto que será concedido na forma e condição estabelecida em lei. Eu aqui, CTN, só estou autorizando porque trata-se de uma norma geral. Então, nos termos do 146 da Constituição, norma geral que trata de crédito tributário precisa ser veiculado em lei complementar. Norma geral que trata de direito tributário, qual é a lei complementar? Nenhuma. É o Código Tributário com status de lei complementar. E por isso está aqui. Certo? Pois bem, sigamos aqui, né? O artigo 151, aqui ainda falando, moratória e parcelamento, suas diferenças. Moratória, só para a gente começar. Gente, eu tenho 2 minutos de aula. Vamos lá, só para a gente começar a moratória. A moratória pode ser geral e pode ser individual. Está lá no 151.1, a geral do Código Tributário, e no 152.2, a individual. A moratória somente pode ser concedida, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, por isso a União falou do imposto de renda e mais ninguém. B, pela União ao problema, quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Na linha A, eu tenho a autônoma, o ente competente concedendo a moratória. Na B, eu teria uma espécie de moratória heterônima. Pode. Alguns dizem que pode. Ao meu ver, não. A gente trata disso na próxima aula porque tem uma historinha para contar e não vai dar tempo. Até a próxima aula.